Sejam todos mais uma vez bem-vindos a este humilde canal. Estamos aí de volta fazendo os vídeos, um tempo sumido aí, né, pessoal? Vamos estar dando prosseguimento a esse estudo que fala sobre a igreja e a sua missão. Lembrando que o primeiro capítulo, né, dessa lição bíblica, né, nós falamos sobre a igreja de Cristo, né? Nós falamos o que é a igreja, né? Que significa chamados para fora em grego, né? E nós falamos, né? Sobre a igreja local, sobre a igreja universal, ministério, né, organização espiritual da igreja, a partitura ali do culto, né, e é um organismo espiritual, né, necessita do trabalho de pessoas, de vários órgãos funcionais, né, na igreja. E então sim, o cristianismo vive e alumia, fulgura e cresce, porque a igreja, localizada onde está o povo, ergue-se como um permanente farol. Interessante, né? Vamos repetir de novo. Isso aqui ainda estou falando do que a gente estudou no capítulo 1. Você pode acompanhar os últimos vídeos aí, nós falamos sobre a missão, a igreja de Cristo. Então, vamos repetir de novo a reflexão. O cristianismo vive e alumia, fulgura e cresce, porque a igreja, localizada onde está o povo, ergue-se como um permanente farol. Agora, vamos para o capítulo 2. Ainda falando, né, a igreja é sua missão. Esse é o tema, né, destes estudos que nós vamos fazer. O capítulo 2 agora. Cada vídeo vai ser um capítulo. Então vamos lá. A evangelização. A missão máxima da igreja. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Isso você vai ver escrito em Marcos, no capítulo 16, no verso 15. Vamos entender uma verdade prática. A igreja de Cristo não pode enclausurar-se dentro dos templos, mas deve cumprir a sua missão por toda a parte onde estão os pecadores. Então, veja que maravilhoso. Onde estiver pecadores, né? Onde tiver pessoas, Deus permite que tenha também ali uma igreja ali. Quando fala igreja, não é uma igreja confinada dentro do templo, não é o templo, é as pessoas que formam a igreja. Então, vamos lá baseado nisso, né? Mateus 28 também fala, né, sobre o ide de Jesus. Mateus 28, verso 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E Marcos 16, a partir do verso 15. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então vamos lá. Começando aqui a introdução. O progresso de uma igreja local não pode ser medido ou avaliado primeiramente por suas atividades filantrópicas, educacionais e materiais. O progresso real de uma igreja é avaliada por seu alcance evangelístico. Interessante, né? Que o progresso da igreja tem a ver com o evangelismo. Juntamente com seus frutos espirituais, como resultado da semeadura da palavra de Deus. Todas as demais atividades são importantes, mas a prioritária e incessante é a evangelização. Então, há muitas igrejas, né, nos nossos dias que têm se preocupado, né, com como que vai ficar a placa da igreja, né? Como que vai ficar a estrutura do templo, os enfeites, mas o principal foco é a evangelização. Então, muitas igrejas estão pecando com isso. A definição dos termos.
Existem 3 palavras interligadas na proclamação das boas novas que merecem a nossa atenção. Evangelho, espera um pouco. Evangelho, evangelismo e evangelização. Essas definem e explicam a missão máxima da igreja na Terra. Então vamos aqui por parte entender, né? Primeiro, evangelho, depois evangelismo e depois evangelização. Evangelho, Marcos, capítulo 16, verso 15. Diz assim: Evangelho, falando sobre Evangelho, Marcos, capítulo 16, verso 15. Só entenderemos a importância da missão evangelizadora da igreja, compreendendo o significado de evangelho. O que é evangelho? No sentido mais simples, o evangelho é definido como boas novas de salvação em Cristo. Noutras palavras, evangelho é conteúdo da revelação de Deus em Jesus como Salvador e Senhor de todas as criaturas, que o aceitam como seu Salvador pessoal. Evangelho, portanto, é o conjunto das doutrinas da fé cristã que deve ser anunciado a toda criatura. Então, o que acontece? Evangelho é isso, significa, né? Boas novas de salvação em Cristo. Vamos fazer a leitura aqui em Marcos, no capítulo 16, 15, que é o que está falando aqui o texto aqui. Marcos 16, no capítulo 15. Vamos ler aqui. Se você tiver com a Bíblia aberta aí, né? Ou se você, para você que está anotando, Marcos 16, no capítulo 15. Vamos lá. Marcos 16, capítulo 15 diz assim: E ele disse-lhes: indo por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Então vamos lá. Vamos continuar aqui. Agora, evangelização. Mateus 28, 19 e 20 apresenta o imperativo evangelístico de Cristo à sua igreja, com 4 determinações verbais, no sentido de se mover ao encontro das pessoas, a fim de comunicar a salvação salvífica do Evangelho. B. Fazer discípulos, com o sentido de estar com as pessoas e torná-las seguidoras de Cristo. Depois C. Batizar. É ato físico que confirma o novo discípulo pela sua confissão pública em Jesus Cristo, é o seu Salvador e Senhor. Ensinar as doutrinas da Bíblia com o objetivo de aperfeiçoar e preparar o discípulo para a sua jornada na vida cristã. Então, essa jornada na vida cristã, né, está dentro aqui do que fala sobre evangelização. Então, Mateus apresentou aqui, né, o imperativo evangelístico de Cristo na igreja, né? O sentido de se mover-se, né, mover-se das pessoas, depois fazer discípulos, batizar e ensinar as doutrinas da Bíblia. Então é isso. Vamos fazer uma leitura aqui está falando sobre evangelização, né? Então vamos lá. Mateus 28. Vamos ver o que está escrito aqui em Mateus 28. Mateus 28, 19 e 20. Mateus 28, 19 e 20, que diz assim: Portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E que eu estou convosco sempre, até o fim do mundo. Amém. Então, ide por todo mundo, né? É o ide de Jesus. Então agora, evangelho, né? Boas novas de Cristo, evangelização, que é o trabalho ali de você fazer discípulos, batizar, ensinar, né? Mover-se ao encontro das pessoas. E evangelismo, né? Evangelho, evangelização e agora evangelismo. Pera aí, gente. O celular tá dando umas apagadas. Evangelismo possui um caráter técnico, pois se propõe a ensinar o cristão a cumprir de modo eficaz a tarefa da evangelização. O evangelismo da igreja,
local implica uma ação organizada e ativada pelos membros para desenvolver 3 ações necessárias à pessoa do evangelista: informação, persuasão e integração no novo convertido. Bom, aqui fala sobre o evangelismo, né? É o que se propõe, né, a ensinar o cristão a cumprir, né, a tarefa da evangelização. A tarefa de você fazer o evangelismo ali, né? Como no geral ali, né, na igreja, nas ações ali, né, da igreja, nas ações que o evangelista faz. Fase da evangelização, vamos lá. O pastor Guilherme Cook, da Costa Rica, declarou num congresso de missões que a tarefa da evangelização está firmada em 3 bases distintas: a base cristológica, a ministerial e a sociológica. A base cristológica. É evidente que a mensagem que pregamos aos pecadores só pode ser a mesma que Cristo pregou quando esteve na terra. Interessante, né? Esse pastor Guilherme Cook, ele disse isso, né? Que a mensagem que nós pregamos tem que ser a mesma que Cristo pregou quando esteve na terra. Ao iniciar seu ministério terreno, fez a partir na cidade de Nazaré. Quando entrou numa sinagoga, levantou-se para ler a Escritura. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E ao abri-lo, leu e explicou o texto de Isaías 61, verso 1 e 2, versos Lucas capítulo 4, 18 e 19. Nessa escritura, Cristo se identificou com a missão para a qual viera. João capítulo 1 e 4. Bom, aqui está falando aqui primeiro, né, quando Jesus entra, né, ali na sinagoga, Isaías capítulo 61, 2, né, que ele fala que agora se cumpriu, né, que Cristo estava ali para poder restaurar a vista dos cegos, né, para curar os quebrantados de coração. Então é essa passagem. E Cristo se identificou com a missão para a qual viera, João capítulo 1, 4, mas não restringiu a mensagem e a missão evangelizadora para si, pois outorgou a seus discípulos, João capítulo 20, 21. Ora, o mesmo Espírito que ungiu a Jesus para proclamar as boas novas habita na igreja para que ela dê continuidade à proclamação da mensagem salvadora do Evangelho de Cristo. Então, o mesmo Espírito, né, que ungiu Jesus ali, ungiu também, né, os discípulos, né, para a continuidade, a proclamação do Evangelho de Cristo. Glória a Deus. Então, vamos ler aqui uma referência, Lucas, né, capítulo 24, 49. Lucas 24, 49. Lucas 24, 49. Lucas 24, 49, que diz assim: Lucas 24, 49, que diz assim: E eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai, mas ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Glória a Deus. É isso aí. Então, a igreja tem que ser revestida de poder para evangelizar, senão, não tem como. Tem que ter o poder de Deus, tem que ter o revestimento ali do poder de Deus. 2. A base ministerial. No Antigo Testamento, identificamos 3 ministérios distintos: o sacerdotal, o real e o profético. O sacerdote representava o povo diante de Deus, orando e intercedendo por ele no exercício do ministério do tabernáculo no templo. Então, o sacerdote ele que representava ali o povo diante de Deus, né? Ele levava ali as súplicas, né? Orações do povo a Deus. O rei representava a Deus perante o povo e simbolizava o domínio do divino sobre o humano. Então, o rei simbolizava o próprio Deus. O profeta era o intermediário entre Deus e o povo, comunicando a mensagem de amor e de juízo. Então, o profeta, né? Lembramos aí muito do profeta Elias, né? Ele fez muitas profecias ali, né?
falando até do juízo de Deus, mas aqui fala que o profeta era intermediário entre Deus e o povo, comunica a mensagem de amor, mas também de juízo. Espera aí um pouquinho, vamos ver se melhora aqui, que toda hora tá ficando vermelho. Vamos ver se fica agora aqui, sem eu ter que mexer toda hora. Quando Jesus se fez homem, exerceu este tríplice ministério como rei, nasceu da linhagem real de Davi. Lucas capítulo 1, verso 32. Quando Jesus se fez homem, exerceu esse tríplice ministério. Como rei, nasceu da linhagem real de Davi. Como sacerdote, foi declarado sacerdote de acordo com a ordem de Melquisedeque e não segundo a Levítica. Hebreus 7, 11, 17, 21 e 27. Como profeta, Cristo foi identificado pela mensagem que pregava. Lucas 4, 18 e 19. Porém, o Senhor Jesus transferiu para a igreja esse tríplice ministério, ou seja, o ministério de sacerdote, de profeta, né? E como rei, né? Louvado seja Deus. Tá ficando escuro toda hora aí. Então, o Senhor Jesus transferiu para a igreja esse tríplice ministério. Como rei, nasceu da linhagem real de Davi. Vamos ver lá em Lucas capítulo 1. Lucas no capítulo 1, no verso 32. Vamos lá. Como rei. 32. Lucas 1, 32, que diz assim: E ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Agora, como sacerdote. Foi declarado sacerdote de acordo com a ordem de Melquisedeque, não segundo a Levítica. Hebreus 7, capítulo 11. Hebreus 7, no capítulo 11, diz assim a palavra de Deus: De modo que, se a perfeição viesse pelo sacerdócio levítico, pois o povo recebeu a lei sobre esse sacerdócio, que necessidade haveria ainda de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse chamado segundo a ordem de Arão. Então é isso. De modo que, se a perfeição viesse pelo sacerdote levítico, pois o povo recebeu a lei sobre esse sacerdócio, que necessidade haveria ainda de outro sacerdote que se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, que não fosse chamado segundo a ordem de Arão. Então aqui fala, né? Isso mesmo. Hebreus capítulo 7, verso 11. Bom, mas tem outras referências para a gente entender melhor, né? Hebreus capítulo 17 também, que diz assim: Porque ele testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus foi sacerdote também, segundo a ordem de Melquisedeque, né? Essa não a ordem dos levitas, mas de Melquisedeque. Cristo foi identificado pela mensagem que pregava. Lucas, vamos lá em Lucas, capítulo 4. Lucas no capítulo 4, 18 e 19. 18 e 19. 4, 18 e 19. Que diz assim: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o evangelho aos pobres. Ele me enviou para curar os quebrantados de coração, para pregar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, para pregar o ano aceitável do Senhor. Então, Jesus também foi considerado profeta pela mensagem que ele pregava. Legal. Então, vamos lá. Continuando aqui. O sacerdote da igreja é identificado pela sua presença. Aliás, a igreja é vinculada à linhagem real de Jesus, porque somos o seu corpo glorioso na terra.
Apocalipse capítulo 1, verso 6. A igreja é vinculada à linhagem real de Jesus, porque somos o seu corpo glorioso na terra. Apocalipse no capítulo 1, no verso 6, que diz assim: e nos fez reis e sacerdotes para com Deus, seu Pai. A ele seja a glória e o domínio para sempre e sempre. Bom, então, essa triplicidade aí, rei, sacerdote, profeta, né, como está escrito aqui, o Senhor Jesus transferiu para a igreja isso também. Porque Jesus ele foi rei, sacerdote e profeta. Esse tríplice ministério, vamos dizer assim, né? Glória a Deus. Então, o sacerdócio da igreja é identificado pela sua presença no mundo, como intermediário entre Deus e os homens, exercendo esse ministério, cumprindo as responsabilidades sacerdotais, interceder e reconciliar o mundo com Deus. Então, a missão da igreja é pregar, evangelizar, falar de Jesus, falar, ó, ide por todo mundo, pregar o evangelho, é isso que você tem que fazer, né? E cumprir as responsabilidades sacerdotais, interceder e reconciliar o mundo com Deus, né? Não por força própria, mas através do poder de Deus. Vamos ler em 2 a Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18 ao 19, que diz assim: E todas as coisas são de Deus, o qual nos conciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando as suas transgressões, e confiou em nós a palavra da reconciliação. Então, a palavra da reconciliação confiou em nós também, né? E assim como Jesus reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, deu o ministério da reconciliação. E por último, a igreja, ao anunciar a Cristo como Senhor e Salvador, cumpre o seu papel profético. Então, falamos aqui, né, que Jesus, o ministério de Jesus, ele exerceu o ministério como sacerdote, como rei, como profeta. Então, por último, a igreja, ao anunciar a Cristo como Senhor e Salvador, também está cumprindo um papel profético. 1 Pedro, no capítulo 2, né? Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9, que diz assim: Mas vós sois uma geração escolhida, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo peculiar, para que anuncieis os louvores daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Então a palavra de Deus vai dizer: nós somos a geração escolhida, né? Sacerdócio real, povo peculiar, né? Ao anunciar a Cristo, né, como Senhor e Salvador, também você está fazendo algo profético, entendeu? Base sociológica. Em síntese, pessoas evangelizam pessoas, pois Jesus morreu pelos pecadores. E é sociológica, porque a igreja emprega os meios da comunicação pessoal para persuadir os indivíduos de que Jesus é o Salvador. E porque a mensagem não restringe a um grupo, mas tem por objetivo alcançar todas as escrituras. Glória a Deus. Espera um pouco. Um pouquinho o ar aqui. Então vamos lá. É isso aí. As pessoas evangelizam pessoas. Terceiro, a evangelização urbana e transcultural. Palavrão, né? Transcultural. Vamos lá. A evangelização urbana e a transcultural. A evangelização urbana, sem prescindir da evangelização dos meios rurais, é um fato notório em nossos tempos que a vida urbana é uma realidade que desafia e exige da igreja uma pronta e veemente atitude para alcançá-la. Existe
um fluxo migratório incontrolável das pessoas que deixam a vida rural e saem em busca de melhores oportunidades nas grandes cidades. Muitos problemas sociais resultam da desorganização da vida urbana e a igreja deve estar preparada para responder a estes dilemas. Estratégias adequadas devem ser desenvolvidas para alcançar as pessoas. Aqui está falando de estratégias, né, para poder alcançar as pessoas. Os problemas típicos da vida urbana, tais quais a diversidade cultural, a marginalização social, o materialismo, a invasão das seitas e as tendências sociais, desafiam a igreja no sentido de, sem afetar a essência da mensagem do Evangelho, demonstrar o poder da palavra de Deus que transforma e dá esperança a todos. Romanos capítulo 1, verso 16. Então, há pessoas que largam ali, né, a sua vida rural para buscar melhores oportunidades na vida urbana. Então, fala sobre estratégias, né? Temos que ter para desenvolver, para pregar para as pessoas. Os problemas daqui, né? Marginalização, diversidade cultural. Isso desafia a igreja, né? A igreja tem que demonstrar a palavra de Deus. A evangelização transcultural. A evangelização transcultural começa na vida urbana com as diferentes culturas vividas pelos seus habitantes. Porém, ela avança quando requer dos ministérios, dos missionários, uma capacitação especial para alcançar as pessoas. É preciso que o missionário tenha uma visão nítida de que a mensagem do evangelho é global, pois o cristianismo deve alcançar cada trilho, e língua e povo e nação, até as extremidades da terra. Isaías 49, verso 6. Isaías 49, verso 6. Vamos lá. Que diz assim, em Isaías 49, verso 6, E ele disse: Isto é uma coisa de pouca importância que tu sejas meu servo para levantar as tribos de Jacó e para restaurar os preservados de Israel. E também darei a ti por luz para os gentios e a fim de que tu possas ser minha salvação até o fim da terra. Então, transcultural é aquilo que transcende, né? Ali só a vida urbana não é. O evangelho ele avança, né? Requer dos missionários uma capacitação, né, para alcançar outras pessoas. É necessário que o missionário tenha essa visão de que a mensagem de Cristo é global, tem que alcançar tribo, língua, povo e nação e até as extremidades da terra. Conclusão. Vamos à conclusão desse estudo. A mensagem do Evangelho deve ir a todas as extremidades da terra, porque a salvação que Cristo consumou no Calvário visa a toda a humanidade. A igreja não pode negligenciar a sua missão principal, alcançar todos os povos com a mensagem do Evangelho. Então, entendeu? Vamos ler de novo? A mensagem do Evangelho deve ir a todas as extremidades da terra, porque a salvação que Cristo consumou no Calvário visa a toda a humanidade. A igreja não pode negligenciar a sua missão, alcançar todos os povos com a mensagem do Evangelho. Então, essa é a missão principal da igreja, alcançar a todos com a mensagem do Evangelho. Então, é isso. Vamos às reflexões, né? As reflexões. A evangelização realizada pela igreja moderna é a complementação da obra iniciada por Jesus e continuada pelos apóstolos. Então, a igreja de hoje que prega,
que prega a palavra de Deus, que prega o evangelho, que é as boas novas, para restaurar a vida das pessoas, ela faz um trabalho que foi iniciado por Jesus, né? Foi continuado pelos apóstolos e hoje nós fazemos a pregação do evangelho. Mais outra reflexão: muitos problemas sociais resultam da desorganização da vida urbana e a igreja deve estar preparada para responder a esses dilemas modernos. Então, por causa da desorganização da vida urbana, há vários problemas. A igreja tem que estar preparada, né, para poder responder a esses dilemas modernos. Então, gente, eu vou ficando por aqui, tá? Eu vou ficando por aqui. Então é isso, né? Nós estudamos hoje aqui sobre o processo da evangelização, a missão máxima da igreja. Então nós entendemos que a missão máxima da igreja não é se preocupar com o templo, fazer um templo, querer fazer um templo melhor do que todos, colocar uma placa de ouro. A preocupação, a prioridade é a alma, é a evangelização. Evangelização é fazer isso aqui, ó, pregar a palavra para as pessoas. Então, e nós entendemos também, né, que vamos voltar aqui, né, pessoal? Isso mesmo, que o progresso da igreja vem do evangelismo, né? E entendemos sobre evangelho, evangelização e evangelismo, né? E que a mensagem da igreja tem que ser a mesma que Cristo pregou, né? E que Cristo, ele tinha esses 3 ministérios de rei, sacerdote e profeta. Então, o Senhor Jesus transferiu para a igreja essas 3 coisas, né? Como rei, como sacerdote e como profeta. Louvado seja Deus. A igreja emprega os meios da comunicação pessoal, né, para persuadir os indivíduos que Jesus é o Salvador. Glória a Deus. E fala sobre a evangelização urbana, que é a evangelização aqui da igreja moderna aqui, e a evangelização transcultural, que ela excede a evangelização urbana. Então é isso, que a mensagem do evangelho ela vá mesmo em todos os cantos da terra. Eu vou ficando por aqui e assim, se Deus permitir, no próximo estudo nós vamos estar falando sobre a lição 3, capítulo 3, igreja, batismo e sua finalidade integradora. Interessante, né? O próximo estudo vai falar sobre igreja, batismo. Toda hora ficando escura a tela aqui. Igreja, batismo e sua finalidade integradora. Vamos repetir de novo. Próximo capítulo, o quê? Igreja, vamos falar sobre igreja, vamos falar sobre batismo e sua finalidade integradora. Então, a igreja, vamos falar da igreja e também o batismo, né? E dentro do batismo, para que foi criado o batismo, né? Qual que é a finalidade, né? Do batismo em si. Então é isso. Olha, eu fico por aqui. Um pouquinho de sono. É normal. Olha, dê o like no vídeo. Inscreva-se no canal também. E é isso aí. Estamos aí de volta aí. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Até o próximo vídeo.